Boa noite por atacado a todos, que Jesus abençoe. E obrigado ao Centrinho por essa palestra. É sempre bom lembrar uma frase de Chico Xavier: quando dois ou mais reuniam, não somente no grupo da prece, mas em qualquer casa cristã amiga, quando ele sabia, ele dizia: que bom que você veio, porque aquele cadinho de reunião é o cadinho de Jesus, não é? Para que nós possamos nos melhorar na instrução espiritual, para contribuir para o mundo melhor, não é? Eu vou compartilhar uma tela de PowerPoint. Apesar de vários, inúmeros slides que ela possui, nós vamos acelerar, porque o objetivo é mostrar alguns passos de Jesus, não os slides. Aqueles que estiverem utilizando o celular podem clicar 2 vezes na janela compartilhada, conforme vai ser mostrado agora. Aqueles que estiverem utilizando o computador também. Vocês me confirmam se já conseguem visualizar a telinha do PowerPoint. Eu estou visualizando. Sim. O título da palestra virtual de hoje, Bom é Ser Bom, foi extraído do item 10 do capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade Não Há Salvação. Quando eu procurei extrair esse tema e também essa imagem para o cartaz de início, lembrei bastante das dificuldades que nós todos estamos passando no momento. O ser humano ele não foi criado para ficar tão isolado, num regime tão conflituoso de pandemia como nós ainda estamos vivendo, e que nos oportunizam algumas reflexões individuais, algumas reformas íntimas, algumas reconsiderações na vida, quer seja ainda emboscado na matéria, ou também daqueles que trabalham para o progresso entre as religiões, como nós, os espíritas, principalmente para aqueles que têm uma sensibilidade aflorada, que compreendem o trabalho dos espíritos benfeitores, como a Eurípides Barçanufo e sua equipe de trabalhadores. É um momento ímpar para nós, que nós possamos relembrar a mensagem do meio, a mensagem do amor. Este capítulo, a última mensagem, encerra bem o que significa esta caridade conforme entendia Jesus. E o apóstolo Paulo nos diz resumidamente no último parágrafo o seguinte: meus amigos, agradeçam a Deus que vos permitem gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, já coloca como a instrução uma importante ferramenta para que nós possamos trabalhar. Ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. É uma afirmação, mostrando que a instrução e a capacidade de trabalhar como cristão independe, inclusive, do culto que ele esteja fazendo. E ele termina dizendo: todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente do templo cristão ao qual se denomina, a qual esposa, ao qual está trabalhando. É uma oportunidade diante de um meio que vive no momento com tantas ameaças, com tantas incertezas, fraquezas humanas, que podem ser fortalecidas em conjunto, e daí porque o Consolador prometido se faz tão importante para relembrarmos a moral evangélica de Jesus, que se resume na caridade e humildade, que são virtudes totalmente contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são as duas maiores chagas da humanidade. É o que vem emperrando o progresso do mundo, é o que vem emperrando o experimento da felicidade, da paz e do amor, do verdadeiro amor, em que muitos na Terra ainda sequer conhecem. Mas Jesus, desde pequeno, iniciado às leis da época, e o mestre respeitou todas elas,
ele já fazia-se possível mostrar essa interação, porque a caridade, conforme entendia Jesus, é fazer ao bem sem olhar a quem, é ser tolerante, conhecemos também como a indulgência, né, das imperfeições alheias, e o capítulo mais difícil da saga humana é perdoar tantas vezes quanto for necessário as ofensas, né, desferida por outrem, às vezes desferida por nós mesmos, que os outros aguardam a nossa reconsideração. Então, Jesus, desde pequeno, ensinava, na idade adulta, curava, isso tudo para nos estimular a perdoar e amar. Certa feita, Maria, a sua mãe, olhou assim com surpresa, ele pregando para tanta gente no templo, no sinédrio. Mas, mãe, não sabes o porquê estou na vida material, justamente tendo a necessidade do plano da Boa Nova estatuído e dito pelo Espírito Gabriel, através de Maria, e que reuniria espíritos afinizados para aquele propósito. Ser dócil, prudente, justo e servidor, caracteres do homem de bem que são observados pelos espíritos que passaram por essa estrada e que laboram conosco para nos ensinar a exercer esses caracteres nas vidas sucessivas que teremos, não é? Retirei já que o mestre gostava de parábolas, Emmanuel, o espírito, gostava de fábulas. E na obra Libertação, no início da obra, existe um conto do peixinho vermelho, ao qual rapidamente eu vou dizer a vocês. Existia um peixinho sábio, dócil, prudente, que morava com outros peixes num recife de corais. E outros peixes lá estavam. Restava a ele apenas muito trabalho, o zelo do portão, das grades, muita limpeza. Pouco sobrava alimento para aquele que mais trabalhava. Mas ele era curioso, observador, e como todo observador, ele queria saber o que passava por detrás daquela grade. Um certo dia, ele exigiu de si mesmo, como aquele que busca uma nova realidade, um campo novo, um conhecimento, perdeu algumas escamas e a água o levou até um oceano. Pôde perceber outras criaturas, outros recifes, pessoas, casas, cidade. Ele ficou maravilhado com aquilo. Só que, empolgado, ele não percebeu que um ser muito grande, ele não conhecia, abocanhou todos os seres para alimento. Ele rogou ao Deus dos peixes, pedindo socorro, e o pedido foi atendido. Junto com ele, outros seres se encontraram naquele ambiente simpático, e estes outros seres ensinaram a ele a evitar perigos e tentações. Quando ele se deu por conta, já haviam se passado anos daquela experiência. E ele lembrou dos amigos do passado e pensou: seria injusto eu estar aqui diante de tanta beleza e tanta oportunidade na vida e não ter os meus amigos juntos comigo. Então ele decidiu fazer a viagem de volta, por mais sacrificante que ela fosse. Ele voltou e o que ele encontrou foi um cenário triste. Viu os amigos de outrora mais velhos, gordos, sem trabalhar e sem estudar. Ele afirmou: existia um mundo novo, com infinitas possibilidades de conhecimento e de interação. Mas eles deveriam se esforçar, a começar pelo emagrecimento, ao estudo, trabalho. Ninguém acreditou nele. Então afirmaram que ele estava doente, delirando. O peixe soberano, o rei dos peixes, disse: tolo tu és, não vê que aqui é o centro do universo? Ninguém possui vida igual à nossa, vai-te embora. Triste, ele foi embora,
se sentiu humilhado. Eis que anos mais tarde ele soube que uma devastadora seca atingiu e levou todos atolados numa grande lama. Moral da história. Emmanuel, através desse prefácio de fevereiro de 1949, quer nos dizer que os espíritos que estão conosco, muitos, em várias localidades do planeta, como os apóstolos de primeiro momento, estão preparando sempre o caminho, nos informando, procurando nos educar, pois esse é o trabalho de todos nós. Eles se simpatizam com um peixinho vermelho e se veem nele, porque procuram encontrar outros cubículos, aprimorar seus conhecimentos, não se esquecem nas travessias da vida de ninguém, sabendo que bom é ser bom desse jeito. Mas muito de nós, identificados pela espiritualidade, requer um tempo maior, pois se agem na ociosidade, tão em moda nesse mundo cheio de materialismo, não é? Se distanciam, servindo-se da vida como meros passageiros. Aguardo, então, um paraíso gratuito, o que faz lembrar o jovem rico, quando procurou um mestre. Bom homem, o que eu faço para obter a vida eterna? E Jesus prometeu a ele com sacrifício apenas a vida, com sacrifícios, e pronunciou aos humildes servidores que possam ouvir e ver, a cada um será dado, de acordo com as suas obras. Mas a vida é assim, conforme entendia Jesus, para a caridade e a salvação, a começar de si mesmo, auxiliar uns aos outros e instruí-los no caminho. Eu costumo dizer sempre que a vida é uma prova de revezamento 4%. Aquele que palmilhou os primeiros 100 metros tem a responsabilidade de transferir o bastão do conhecimento, desejando que o próximo companheiro da equipe persiga o caminho da dificuldade, do trajeto, sabendo que o objetivo é coletivo e sabendo que a vida não é uma competição de desfalecimento, e sim de compartilhamento dos sentimentos para viver a felicidade plena, a paz e o amor tão necessário para levar o nosso planeta à hora de expiação e provas para um mundo regenerado. Mas aí nós caímos numa reflexão para os dias de hoje. Será que diante dessas informações que o Mestre nos traz, a doutrina dos espíritos, eu consigo ser bom, utilizando o critério de justiça, amor e caridade, conforme entendia Jesus? Ser benevolente, indulgente e começar a realmente pensar em praticar o perdão das ofensas? Pois é. Olha que imagem linda. Todos estão vendo? Sinaliza com ok. Essa imagem linda, somente o mestre poderia dar diante de tanta prova de dificuldade. É o cenário do pão nosso de cada dia nos dai hoje. O mar da Galileia, exatamente no horário em que Jesus trouxe ao mundo as revelações do Sermão da Montanha. Do lado de lá, Tiberíades. Do lado de cá, Cafarnaum. E certa vez Jesus retornava da Samaria, terra distante, que viviam o povo de lá brigado com a Judéia, com Jerusalém, com Geras, mas praticavam a caridade, não se preocupavam com postos, e sim com a missão. E Jesus meditava com os gentios na sinagoga de Cafarnaum, quando um pai aflito procura Jesus e se põe diante dos teus pés, humildemente. E Jesus sentiu aquelas emoções, dizendo que seu filho estava obsidiado, atacado por vários espíritos enfermos, a qual nós conhecemos no Evangelho como o jovem lunático de Gerasa. Jesus se prontificou aí e escalou 3 apóstolos dos gentios, Marcos, Tiago e Felipe, que desconfiaram do pedido, e
Jesus mais que rapidamente lê o seu pensamento e a intenção de cada um. Interfere os Espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? No Atos dos Apóstolos, pelo apóstolo Lucas, nós temos a informação de prudência a qual nós devemos postar no trabalho da seara, diante de Deus, diante de Jesus. Pois o Mestre disse, no Evangelho de Lucas está, observai diante de vós, vós imperfeitos ainda, e afastai com a vossa fé os maus espíritos. Quando Jesus coloca assim, ele nos adverte, transferindo também confiança e amor, nos incentivando ao trabalho que é árduo e compartilhando da estrada a qual veio, sem sombra de dúvidas, para aplacar todas as dores em trânsito, para que nós possamos fazer o mesmo sempre. Como toda estrada longa, eram mais de 30 quilômetros onde Jesus estava, Cafarnaum, a sinagoga, o pedido, até a cidade de Gádara, na região de Geras. Como eu falei, eram povos distantes, porque haviam famílias que estavam afaimadas, famílias que estavam açoitadas, famílias que estavam enfermas, famílias que se encontravam em descrenças de viver. Jesus se interessava em visitar todos eles por o caminho. Era mais fácil o mestre ir de uma embarcação de Cafarnaum até a próxima cidade de Gádara, mas ele preferiu fazer a orla através do mar oeste da Galileia, porque lá havia um mar de pessoas que se duvidavam de si como força coletiva e eram aprisionados, como o próprio apóstolo Paulo diz, aprisionados de violências, aprisionados como nós vivemos hoje, de tanto assassínio infortuito que acontece, a gente vê as agressões pela internet, pela mídia, as agressões imediatistas, mas interessava ao mestre se aproximar de todos eles. Nós sabemos na história que o pedido inicial culmina-se ao primeiro passe magnético que Jesus deu, repreendendo aquela pleia de espíritos malfeitores e devolvendo o filho ao pai, mostrando um exemplo àqueles trabalhadores de primeira hora que deviam fazer o mesmo e aplacar as suas dores, que eram as maiores diferenças que o Estado imprimia a eles, e que, não havendo condições de pagar impostos, de dobrar as suas produções, pagava-se com seres humanos que eram aprisionados, eram utilizados para a construção de bigas, eram utilizados como serviçais de trabalhos outros, quase sempre nem sequer recompensado com o alimento necessário. Sabe-se também que um trabalhador desta sinagoga, a filha de Jairo, estava num estado de letargia, um sono profundo, o seu corpo físico malnutrido, e também a família constrangida, porque Jesus sabia, eram famílias aprisionadas do Estado, em que, cronologicamente, as datas não falam, mas as estações entregam que era um período de renovação do poder do Sinédrio, da legislação, e também daquele estado de escravidão, e porque muitos vendiam ou aprisionavam os seus próprios familiares, não é? Uma coisa difícil de se imaginar nos dias de hoje, mas ainda acontece em alguns locais do nosso planeta. Um pouco antes aconteceu de uma mulher tocar as vestes do mestre, ter aplacado, curado o seu fluxo sanguíneo por mais de 8 anos. Jesus notando que fé dessa mulher, que agora vai trabalhar na casa do caminho, assim como aquele que, quando ele chegou a Cafarnaum, estava paralítico, também vitimado de vários tipos de viciações e que precisavam ver não somente os primeiros apóstolos e suas famílias, mas os homens da coletoria. Perguntamos a nós mesmos, será que de tanta informação eu sou bom ou eu ainda sou apegado? Ai, que figura intrigante essa que nós estamos vendo. Uma criança segurando 3 brinquedos, 3 bonecas.
pode se iniciar na infância e prolongar na vida adulta, não é? Desde brinquedos, livros, roupas, cestas básicas e muitos mais. Vamos refletir e pensar noite afora. Será que eu tenho na comunidade próxima a mim, na rua, no bairro, alguém que precisa de uma sandália? Quantas sandálias eu tenho em casa? Será que alguém precisa de uma calça jeans? Será que eu sou capaz de auxiliar a triagem de quantas roupas masculinas o centro está organizando para doar aos regressos do sistema prisional, ou àqueles que se encontram na violência gratuita das ruas, excluídos por nós mesmos? E os livros? E o saber? Será que esses livros seriam para vestibular? Ou seriam obras espíritas duplicadas, obras cristãs que estão acumulando e que poderiam ser doadas nas campanhas gratuitas a quem quer que seja, não é? As psicografias de Francisco de Paula Cândido Xavier na coleção No Mundo, na Vida no Mundo Espiritual, nos mostra a reclamação dos espíritos que partiram reclamando sobre as posses efêmeras das coisas e ainda utilizando diante de Deus, ou seja, diante dos espíritos benfeitores, que foram bons. E recebemos várias instruções, a começar do Livro dos Espíritos, na questão 932, por que será que tanta dor, né, tanta influência maléfica ainda sobrepõe a influência benéfica? A resposta é muito simples, porque o bem, ou seja, os homens com os caracteres de bens, que ainda são menores, são tímidos, não são altruístas ao ponto de coletivamente a vencer essa prova. Por isso é necessário que venham outros e tantos que sejam espíritos abnegados, ligados a Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, a pedido de Jesus, para nos incentivar, intuir ao trabalho diário. E os espíritos nos advertem nas noites de sono que nós temos. Você foi bom mesmo? Ou você olhou apenas do seu lado e nós vamos verificar? Bom, a minha consciência não disse que eu fui ladrão. Certa feita, uma senhora procurou Chico Xavier, e essa história está na obra Lindos Casos de Chico, autor Ramiro Gama. Chico, eu estou trabalhando dia após dia, meu marido fica em casa e eu coloco dinheiro em alguns potes de forma aleatória, eu estou notando que o dinheiro está sumindo. Meu marido fica em casa porque ele andou doente e agora está olhando. Eu acho que o meu marido está me roubando, Chico. Meu marido é ladrão. Será que o meu marido é ladrão, Chico? Emmanuel pede para Chico dizer o seguinte: aquieta, deita, observa, amanhã será um novo dia. Mas ladrão somos todos nós, irmã, quando descobertos pela nossa consciência. Ponto final. Ela foi, dormiu, mas pela manhã ela observou um pote diferente, nele tinha uma caderneta. Lá estavam as anotações de tudo que ele prestava conta justa, da poupança diária, da economia, da feira. Hoje a mulher se emprega no mercado de trabalho, graças a Deus, e muitas das vezes o homem ajuda em casa. E ajuda em casa e precisa colaborar com justiça, prudência, ser dócil, não é? Para aprendermos a amar cada vez mais. Será que eu uso o tempo para ser bom e honesto? Certa feita, um jovem estava desempregado e não tinha nada em casa, a família reclamando da doença das crianças. Ele recebe um telefonema porque ele postou uma foto na internet de um trabalho, antes de ficar desempregado, de marcenaria. E alguém viu o trabalho, o acabamento, falei, gente, esse cara, além de ser bom no que faz, ele deve dar conta centavo por centavo do que é utilizado na obra. E mandaram chamar ele, ele é alegre, e como ele precisava desse emprego. Chegando lá, Xavier, você vai ficar no período de teste, e no final dessa semana, no final de uma jornada, nós vamos contabilizar o seu trabalho e vamos ver se você vai dar conta do carregamento no mês. Passado uma semana, o gerente geral, junto com o contador, manda chamá-lo lá no Recursos Humanos. Ele ficou triste, oh meu Deus,
tão pouco tempo aqui, eu vou ser mandado embora, o que será que eu fiz? Mas aí o gerente administrativo falou assim, você é muito bom no serviço, e eu resolvi que você vai fazer hora extra nesse fim de semana, e vai ter um carregamento a mais, e você vai desviar um lote, serão 17 lotes, e um único lote não será contabilizado. Eu quero no relatório 16 lotes que serão entregues para os clientes. E ele assustou com aquilo. E ele não disse que faria. O gestor falou, volta amanhã, porque eu quero saber se você dá conta de ficar na nossa equipe. Ele foi embora, preocupado. Pela manhã voltou e o patrão disse, você, Xavier, vai ficar na nossa equipe? Ele disse, patrão, obrigado, mas eu não vou agradar o meu Deus, eu vou ser desonesto. Não dou conta de fazer isso. O patrão disse, você sabe o que pode acontecer com você no trabalho, né? Ele começa a chorar. E quando ele chora e levanta a cabeça, o patrão já está de pé com a mão estendida e disse, Xavier, é essa a resposta que eu procuro há mais de 4 meses. Alguém que não titubeia perante as delícias do mundo material. Eu estava te testando, pois você era o último da minha fila em termos de capacidade técnica, mas foi o primeiro em condição moral para não ceifar a empresa de um recurso valioso. O emprego é seu. Ai, vai para sua família logo, tenha um dia de descanso e conta para sua esposa, porque ela vai ficar muito feliz. Isso é ser bom. E Divaldo Franco, através do Espírito Joana de Ângeles, nos lembra num trecho de uma mensagem em 2010, que todos nós não devemos demorar a ser bom, de fato, nessa estrada, pois que reencarnamos com compromisso perante a Boa Nova, diante a tantas existências que acontecem, e elas não acontecem por acaso, são programadas. Diálogo rápido de Clarencio, o ministro Clarencio com André. André, tu tem dúvidas ainda que nós, os espíritos amigos, estamos sempre com vocês, auxiliando, servindo. O bem é comum de toda a humanidade. É por isso que Deus tem a comunidade, a universalidade, como objetivo diante de todos os espíritos. E aí estão apenas algumas ilustrações que mostram. Tem tanta coisa boa para fazer, não é? Consolar, ocupar o tempo, rever atitudes, aprender nos caminhos. E não podemos barganhar com a espiritualidade, como certo é feito um trabalhador de muito tempo atrás, ao observar o Chico, ele já desencarnado, ele foi cobrar benefícios da espiritualidade, ninguém menos que Emmanuel disse, você veio cobrar benefícios porque deu carro para o Chico, mantimentos, alimentos, e agora você quer privilégios? Não podemos agir com negociatas perante a espiritualidade, disse Emmanuel. Junto, todos nós somos merecedores da fraternidade amiga. E aí nós devemos lembrar Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que foi um espírito de altíssima renúncia no Brasil, renunciando a si mesmo ao ponto de sobrar-lhe apenas o anel, e ele mesmo já não seria necessário para o cumprimento do verdadeiro dever diante do sentimento daquele que não possuía nada, não é? Num Brasil recentemente liberto da escravidão. Está aí a foto da verdadeira farmácia, a farmácia Cordeiro, a qual ele exercia o seu sacerdócio com muita humildade, e não negociante de medicina. No centro do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, que se transformou como largo era pântano, à custa de milhares de vidas humanas, os escravos, os recém-libertos, que eram muitas das vezes enterrados, né, nos pântanos do Rio de Janeiro, e hoje constitui aos belíssimos aterros daquela cidade. Eu não conheci, e creio que nenhum de nós conheceu nenhum desses espíritos de escola luminares que tem na história exemplos de altruísmo e que nos incentivam, né? Eu não coloquei Eurípides Barçanufo, coloquei apenas mulheres, mas calma, Maria, a viúva que depositou o seu último centil no gasofilaço, Maria João de Deus, a mãe de Chico, Madre Teresa de Calcutá, a mãe de André Luiz, Alta de Souza, Meimei, Irmã Dulce, não conheci nenhuma delas.
mas conheci a irmã Margarida, que fez um trabalho por vários anos em Goiânia, junto com o tio Cleobaldo. A gente levava ela para ter um cadinho de contato com o Divaldo nos congressos espíritas, tanto que foi bom essa experiência para observar esse espírito luminar que passou entre nós. E que eram noites no Lar de Jesus, na Campininha, em outros centros onde passava o combão do tio Cleobaldo, e de outras caravanas também, após fazer o alimento, ela que gostava sempre de estudar o Evangelho, não tinha chuva e não tinha sol que impedia o trabalho, ela que visitava as cadeias, ela que aplicava passe coletivo nas casas espíritas, como a Casa de Poliana, Bezerra de Menezes, no próprio Lar de Jesus, e o trabalho terminava quando o dia iniciava. Mas nenhuma dessas cenas, perante o verdadeiro bem de ser bom, me contagiou, me levou às lágrimas como essa. Certa feita, pontualmente às 6h35 da manhã, ali onde é a Jorlã, ao lado do que era a antiga rodoviária de Goiânia, hoje uma unidade do Corpo de Bombeiros, estava lá um trabalho, um dos pontos de distribuição de comida, e estava havendo uma fuga e uma perseguição de policiais perante alguns bandidos. E um semelhante se aproximou até nós, a câmera estava com foco em plano aberto, uma luz, em meia luz, apontando para o trabalho de costas, nós tomamos todos esse cuidado, mas pegou de frente o encontro desses dois seres, e ele diz à irmã o seguinte, guardem essa informação. Irmã, eu sou um assassino violento, eu roubei e tentei matar a senhora várias vezes, a senhora lembra? Por que a senhora, depois de tanto tempo, sabendo quem eu sou, ainda me oferece um prato de comida? Por que será um espírito de escola oferece um prato de comida? Eis a resposta. Porque eu pedi a Deus para te reencontrar um dia, meu filho, só para te dizer, eu te quero muito bem. Só tudo isso. Ser rico no mundo material é bom, desde que essa riqueza seja a benefício de todos e não seja o ponto central da vida. E já quase encerrando, eu li certa feita um pensamento de Steve Jobs. Steve Jobs nos deixou esse grande legado, os portáteis, aplicações que nós utilizamos hoje via internet. Ele já quase findando a sua vida e percebendo que já tinha deixado um grande legado, ele que brigou com tantos por conta de patentes, mas pereceu dizendo, o tempo é limitado para se prender a coisas e não a pessoas. Não desperdice tentando ser aquilo que você não é. Porque o acúmulo das coisas faz com que a gente sofra e deixamos de ser bons, conforme a caridade entendia Jesus. E Mahatma Gandhi disse um dia, exercite o bom Deus que habita dentro de você. Não seja uma montanha de pedras como essa. Certa feita, uma montanha de pedras, pedras numa grande montanha. Lá existia um homem quebrando essas pedras. Estava com infinita tortura, não querendo mais viver, blasfemando contra Deus, e disse, como a vida foi triste para mim. Meus familiares se foram, meus amigos, briguei com muitos, estou aqui quebrando pedra, vou morrer pobre e sem ninguém. Ah, se um dia eu pudesse ser feliz. Quando a coisa ia piorando-se, apareceu um jovem de circo montado num elefante. Ele viu aquilo e ficou maravilhado. Meu Deus, me tira daqui, deixa eu ser feliz. Deixa eu caminhar com aquele homem que, montado naquele elefante, vai por caminhos onde possa trabalhar, viver, alegrar, não sei. Deixa, Senhor. Deus ouviu a sua consciência
e ofereceu a ele um novo destino. Mas ele deveria andar a quilômetros, compartilhar do tempo e espaço com outras pessoas. Mas a primeira oportunidade que ele teve, ele levou seu pensamento àquelas pessoas em que ele julgava inimigos e desejou que as temperaturas aumentassem cada vez mais por onde elas estivessem, até morrer. Deus, percebendo aquilo, mandou as nuvens. Ele olhou, Senhor, vai esfriar tudo, deixa eu ser as nuvens. Eu prometo que a partir de hoje eu esfriarei a terra, aprazarei a terra. Deixa, Senhor. Mas ele, na primeira experiência, ele deixou com que o solo secasse, pois o sol não chegava, mas Deus mandou a chuva e Deus mandou o vento. Ele viu aquilo e disse, Senhor, não, agora não feche. Deixa eu ser o vento que vai trazer aquela brisa alegre no litoral. Deixa, Senhor. Mais uma vez Deus confiou, mas ele levou grandes vendavais, ciclones. Mas os vendavais e os ciclones foram perdendo a força, e ele se viu de uma grande pedraria. Já que o vento vai embora, Senhor, deixa eu ser uma dessas pedras. Vai que essa pedra, polida, bem trabalhada, vire uma grande escultura. E eu posso estar num museu de grandes valores. Eis que, antes do pedido ser aceito, ele sentiu uma dor, uma fisgada. Ai! Percebeu lá de baixo um homem franzino, quebrando pedras. E ele se deu conta. A sua consciência se deu conta. Oh, Deus, me perdoa. Aquele lá era eu, desde o começo, quebrando pedra. Deixa eu ser esse homem, Senhor, pois eu percebi que, diante de tudo, eu era feliz, com tão pouco, e não sabia. Moral da história. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos. Operar reformas morais, essa é a nossa missão. É nisso também que se encontra a satisfação real na vida. O espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna feliz aqueles que o professam. Que Jesus abençoe. Obrigado, Centrinho, por essa oportunidade do Evangelho. Que assim seja.